Olá, boa tarde. O programa Primeira Página está de volta ao mundo dos negócios e revisita hoje uma iniciativa que vem dando certo, as empresas juniores. Eu não tinha conhecimento disso e ela já tem perto de três décadas. Acompanhe. O movimento é voltado ao aprendizado e proporciona vivência empresarial aos jovens no estado de São Paulo. Em contrapartida, as empresas têm a oportunidade de contratar talentos em início de carreira, a um custo muito mais acessível. Convidamos para nos contar sobre esse universo, que já tem quase 3 décadas, como eu disse, Igor Junqueira de Castro, que é diretor da entidade que reúne essas associações, essas empresas júnior. Igor, o que é o movimento Empresa Júnior e quando ele começou? Aliás, obrigado pela presença, um jovem futuro empresário, aí fiquem de olho. Boa tarde, Luiz. Bom, primeiramente a gente está muito feliz de estar tendo essa oportunidade aqui de conversar com você, expor um pouquinho mais do nosso trabalho, para quem ainda não conhece. Uma empresa júnior, ela basicamente é uma associação civil, formada basicamente por estudantes, com o intuito de colocar na prática o que eles aprendem na graduação. Então, aplicar tudo que eles veem de conceito na prática, oferecendo serviços de qualidade para o mercado, acessíveis e, como você muito bem pontuou, num preço mais baixo e basicamente isso. O movimento Empresa Júnior ele surgiu na França, no final da década de 60 e desde então ele vem tomando muita força no mundo, na França, na Europa e no final da década de 80, lá 89, 90, ele veio para o Brasil através da Câmara de Comércio Franco-Brasileira. E a primeira empresa foi fundada aqui na JFGV, na instituição, na Faculdade Getúlio Vargas, e desde então vem crescendo muito, né? A FEGESP, que é a entidade que eu represento hoje aqui, é a federação... A FEGESP é que reúne todas as empresas júniores, é isso? A FEGESP é a Federação das Empresas Juniores do Estado de São Paulo. Ela reúne as empresas juniores e representa elas aqui no estado, né? Então, a gente tem também a Brasil Júnior, que é o órgão que representa nacionalmente aí as empresas juniores que já estão espalhadas em todos os estados. Você falou da GV, e para variar, a GV é sempre uma faculdade pioneira, né? Inicialmente, quantas faculdades apoiaram esse movimento? E ele deve ter surgido com alguma dificuldade? Como é que se reuniu esse pessoal, né? Claro. Quais eram? Vocês lembram as faculdades? Inicialmente, a gente teve a Poli, a GV, a Unicamp também com algumas empresas juniores, a Mauá, mas muitas delas tiveram algumas dificuldades, inclusive a GV. Eles tiveram que lutar muito para conseguir ter um espaço na faculdade, conseguir ter acesso a coisas básicas como um telefone, uma sala e conseguir de fato crescer, né? Isso tudo atrapalhou muito essa visão mais fechada dessas universidades, mas com muita persistência, esses empresários juniores aí que fundaram, com o tempo conseguiram evoluir muito. E hoje a gente tem um movimento que a gente tem com 25 anos de história aí no Brasil. Como é que funciona? Pega lá você, mais outro, discute lá na faculdade uma sala, um telefone e vamos oferecer o quê? Cada um tem a sua especificidade, como é que funciona? A ideia é basicamente essa, juntar um grupo de pessoas interessadas que querem colocar em prática essa ideia de movimento Empresa Júnior, colocar na prática o que eles estão aprendendo no curso, né, na graduação. E aí, junto à universidade, realmente pedir o apoio. Uma empresa júnior não pode existir sem o apoio da universidade que ela está inserida. Só que hoje, devido à grande divulgação, a gente não está tendo mais tanta dificuldade em ter esse apoio. A partir disso, a gente passa por uma parte de estruturação, de fato, o que a empresa júnior vai fazer, né? Então, geralmente ela oferece projetos na área que o curso está inserido. Então, uma empresa júnior de engenharia pode oferecer projetos de engenharia em várias áreas, dependendo de engenharia química, elétrica, civil. Uma empresa júnior de administração pode muito bem oferecer consultoria, consultoria em marketing, financeiro, enfim. E aí, a partir disso, eles conseguem estruturar um portfólio, né? E aí parte para o mercado e começar a realizar consultorias, os projetos de fato. Ele tem 19 anos só. Você estudou o quê? Pelo jeito começou aos 17, né? Está no terceiro ano de engenharia o quê? Estou no terceiro ano de engenharia elétrica. Comecei aos 17 anos, estudo Aonde?
Você vai criar a sua empresa júnior. Você tem uma, você participa? Sim, assim que eu entrei na faculdade, né, aos 17 anos, eu já busquei uma empresa júnior lá em São Carlos. Já existia a ESC Júnior, que é uma empresa júnior de engenharia, engloba aí várias engenharias, e a gente faz vários projetos. E nos 2 primeiros anos eu fiz parte só da empresa júnior, então prestando projetos de consultoria, trabalhando na parte de gestão da empresa júnior. E aí esse ano eu aceitei esse desafio aí de ser diretor da FEGESP. Então agora a gente ajuda a fomentar a criação de novas empresas juniores aqui no estado de São Paulo, a representar as que a gente já tem e a desenvolver elas, integrar e trabalhar com o que a gente já tem e crescer também. Com essa experiência que você já adquiriu nesses quase 3 anos, né, que você está na empresa júnior e agora na federação, você não pensa em criar sua própria empresa e que área seria isso? Você já tem experiência suficiente para isso? Claro, a gente sempre pensa, né, é bem comum o movimento Empresa Júnior você adquirir ferramentas de gestão, comunicação, liderança, fora toda a parte de inovação que você consegue desenvolver. Então, eu tenho sim ideias de criar minha própria empresa, aí na área de tecnologia, como eu faço engenharia, mas isso aí vai depender muito de como as coisas vão caminhar aí, mas com certeza a gente pensa nisso para conseguir cumprir a missão do movimento aqui no Brasil, que é realmente mudar o nosso país. Isso acontece muito através do empreendedorismo. Quais foram as principais dificuldades que vocês encontraram no início para formar essas empresas? O mais difícil foi realmente a resistência das universidades, porque cada empresa júnior tem seu CNPJ próprio, é como se fosse uma empresa própria, então ela está desvinculada à faculdade de certa forma, mas ela tem que ter o apoio da universidade. Então no início teve muita resistência quanto a isso, então ter lá uma empresa com CNPJ próprio, que presta serviços e tem o seu dinheiro, apesar de ser uma associação sem fins lucrativos, tem o seu dinheiro, e conseguir o apoio da universidade. Então, isso no início foi muito complicado, mas com o tempo a gente foi passando por cima disso. Outra grande dificuldade foi a questão financeira, né? Quando a gente conversa com o pessoal que lá em 1990, 1989 fundaram as empresas juniores, eles falavam que realmente era muito difícil você tirar recursos. Então, assim como é hoje fundar uma empresa normal, uma startup ou algo do tipo, um desafio são os recursos financeiros. Então, muito o que se fazia era fazer eventos, né, dar treinamentos, coisas do tipo, cobrar um pouquinho para ir arrecadando dinheiro e aos poucos crescendo e ter mais oportunidades para divulgar a marca e para entrar no mercado e poder cada vez mais vender os projetos que a gente faz e passar confiança. Você tem ideia de quantas faculdades estão hoje engajadas nesse processo e a quantidade de alunos que participam do movimento? Hoje, aqui no estado de São Paulo, a gente tem cerca de 1.600 estudantes que fazem parte de uma empresa júnior. Anualmente, todo ano esse número aumenta, né? Novos empresários juniores entram no movimento. E universidades, a gente tem as principais universidades do estado, então como USP, Unicamp, Unesp, GV, FEI, Mauá e por aí vai. Então a gente está espalhado no estado inteiro, em várias cidades e em várias universidades de ponta de linha aqui do estado de São Paulo. Essa iniciativa é só em São Paulo, no estado de São Paulo, ou tem em outros estados também? Não, como eu falei anteriormente, é um movimento que já se alastrou para o Brasil inteiro. Então, hoje a gente está espalhado em todo o Brasil, assim como a gente tem a FEGESP, que é a Federação das Empresas Juniores do Estado de São Paulo, a gente tem mais 16 federações aí, cada uma em seu estado, que fazem basicamente a mesma coisa que a FEGESP faz. Além disso, a gente tem a Brasil Júnior, que é o órgão representativo nacional, digamos assim, né, que une todas essas federações, cada estado, e ajuda a fazer com que o movimento tenha uma uniformidade. E é algo tão marcante ver que está presente no Brasil inteiro esse movimento, que a missão do movimento Empresa Júnior no Brasil é formar empreendedores capazes e comprometidos de transformar o Brasil. Então, muito mais do que vender consultorias, fazer projetos, a gente forma pessoas. Aqui em São Paulo, para quem está interessado, eu tenho uma listagem Araraquara, Assis, Campinas, Franca, se não me engano, Franca foi a
a primeira cidade a ter uma empresa júnior. Limeira, Piracicaba, Ribeirão Preto, São Bernardo do Campo, São Carlos, São José dos Campos, São José do Rio Preto e São Paulo. Me desculpe se eu omiti alguma, foi por falta de listarem aqui para a gente. Para as empresas interessadas, como é que funciona esse processo de contratação da empresa júnior? Bom, como muito bem falado pelo Luiz, a gente tem empresas juniores aí espalhadas pelo estado inteiro. Então, a gente presta consultoria geralmente para micro e pequenas empresas, né? É um preço acessível e com uma qualidade considerável. Então, para contratar uma empresa junior, é só basicamente chegar numa universidade perto da localidade e perguntar para uma empresa junior. Com certeza vai ter alguma próxima. Então, se você quer um projeto de engenharia, um projeto de administração, farmácia, química, com certeza você vai conseguir achar empresas juniores qualificadas para poder prestar essa consultoria. E muito disso acontece através das universidades mesmo, o primeiro contato. E caso seja de interesse de alguma outra empresa, a gente da FEGESP está super aberto para receber esse primeiro contato também, repassar para as empresas juniores, repassar o contato e fazer com que isso chegue nas empresas juniores. Vamos brincar de fazer lição de casa. Eu tenho um projeto que está em fase de análise para a Lei Rouanet e ele precisa ser formatado no regulamento, nos moldes de quem é engenheiro, que é engenheiro ou arquiteto, que é de revitalização, não posso dizer do que, porque senão a gente fura e alguém passa na frente. Eu consigo contratar uma empresa júnior para, no caso, pedindo um regulamento e um formato que seja compreensível pelo arquiteto e pelo engenheiro? Sim, sim. Hoje a gente tem empresas juniores de engenharia e arquitetura que podem auxiliar nessa parte e também, mais na parte de burocrática, de regulamentação, a gente tem empresas juniores jurídicas também, mais do curso de Direito. E ambas acho que conseguem traduzir bem isso em um projeto para auxiliar isso a sair do papel. Há espaço para mais universidades e mais estados participarem? Sim, com certeza. Inclusive, a gente tem uma coordenadoria na FEGESP que cuida só disso, que é a Coordenadoria de Expansão. Ela visa basicamente fomentar o crescimento do movimento Empresa Júnior aqui no estado de São Paulo. Então, diariamente eu recebo e-mails de universidades tentando criar uma empresa júnior e a gente dá o direcionamento para que essas universidades, esses alunos, o que eles vão fazer para começar. Então, toda a parte de regulamentação, de falar com a universidade, de conseguir alunos interessados a fazer parte da empresa júnior, tudo isso a gente auxilia. E caso alguma universidade, algum grupo estudantil queira, basta enviar um e-mail para expansão@fegesp.org.br que a gente tira todas as dúvidas lá e dá direcionamento. Está muito rápido, soletra aí. O e-mail é expansão, expansao, @fegesp, fejesp.org.br. Só enviar um e-mail para a gente que a gente dá todo o suporte. A contratação passa pela faculdade, você disse que são entidades autônomas, embora precise do apoio da faculdade, ou necessariamente eu posso ir direto para uma empresa júnior e falar, olha, eu quero isso, orça para mim e bora? Idealmente, você pode ir direto na empresa júnior sem ter contato nenhum com a universidade. Quando eu falei, eu quero um projeto, quando eu falei antes, quero um projeto de uma empresa júnior, o que eu faço? É que as universidades têm ciência onde tem empresa júnior ou não. Mas, idealmente, a empresa júnior tem que ser totalmente autônoma. Então, a universidade não pode dar palpite do que a empresa júnior faz ou não. E é isso que faz o movimento e os universitários se desenvolverem tanto. Porque eles são responsáveis e eles tomam as suas próprias decisões. Então, desde o presidente da empresa júnior até o trainee, são todos universitários, então acabaram de entrar na graduação, estão no meio da graduação, e esses têm que tomar a decisão. Então, a decisão nunca pode vir de alguém superior, da universidade ou algo do tipo. É uma coisa que a gente preza muito no movimento. Você já falou que é uma vantagem excepcional formar pessoas, formar empreendedores. Mas quais são as vantagens para as empresas, além de repente, pagar um preço mais em conta, e as vantagens para as escolas, por exemplo, de ter esse processo? Claro. Primeiramente para as empresas, né? Além da gente oferecer um produto de qualidade e de baixo custo, quando uma empresa está fazendo um projeto com uma empresa júnior ou sendo parceira de uma empresa júnior, ela está investindo na formação de pessoas.
Um problema que a gente tem muito forte aqui no Brasil é a questão da formação, pessoas qualificadas. Então, pensando em ter uma visão de futuro, essas empresas, além de estarem conseguindo um projeto barato, de qualidade, elas estão fomentando a formação de pessoas que lá na frente vão poder estar na frente das empresas e construindo empresas maiores, mais sólidas, para não só impactar aqui no Brasil, mas que a gente consiga crescer no mundo inteiro e de fato impactar na economia, né? E para as universidades, o que a gente agrega também é a questão de formação, né? As universidades ultimamente têm esse viés mais de oferecer atividades extracurriculares fora da sala de aula, que a gente acredita que isso é o que forma principalmente os universitários. Então é um programa a mais que auxilia a formar pessoas cada vez mais capacitadas, né? A estar assumindo posições de destaque aí em empresas, em setor público, terceiro setor, enfim. Eu imagino que a federação de vocês precisa de recursos e de parceiros. Claro. Como é que uma empresa pode se tornar parceira de vocês, da federação, e que vantagem Maria leva nessa história? Claro. Bom, a FEGESP, a federação, não faz projetos, né? A gente simplesmente cuida das empresas. Só que a gente precisa de recursos para poder fazer isso de forma eficiente. Por isso a gente tem empresas parceiras, então esse ano a gente está como nosso principal mantenedor aí a Votorantim Cimentos, uma empresa muito grande que acredita no nosso trabalho. E para ser parceiro, ajudar a gente, é só entrar em contato com a FEGESP pelos e-mails que eu falei, através do site fegesp.org.br. E a gente tem várias categorias de cotas, várias categorias que as empresas podem fazer a sua colaboração para a gente. Como é que são essas cotas? Quantas são? Quais valores? Aproveita para vender aí a tua empresa. As cotas variam muito, né? A gente tem vários eventos que a gente oferece também, mas hoje a gente tem a cota de mantenedor, que é a nossa principal, que é aquela empresa que apoia completamente a empresa, tem todos os benefícios que a gente possa oferecer, que gira em torno de 25 mil. E os benefícios que essas empresas têm estão muito focados em chegar nos universitários, né? Hoje é um desafio muito grande, a gente vê que várias empresas grandes como a Ambev, elas investem muito em conseguir os melhores juniores, que estão... Teriam prioridade em relação aos demais por serem apoiadoras do... Claro, além de divulgar a marca, a gente faz vários eventos voltados para aproximar e fazer esse contato. Então, desde o Encontro Paulista de Empresas Juniores até eventos como o Desenvolva-se, Impacto, a gente consegue aproximar essas empresas dos universitários e garantir que elas vão ter um talento na empresa delas e garantir que a gente está fornecendo também uma experiência de qualidade para o nosso empresário júnior. Como é que são dirigidas essas empresas? Quem é que comanda a hierarquia dentro delas? Quantas pessoas podem ter? Legal. Isso varia muito de empresa para empresa, né? Hoje a gente tem empresas juniores aí de 10 pessoas e tem de 110 pessoas. O louco! Exatamente. Então varia muito com a necessidade, o tamanho, o número de projetos que a empresa faz, o número de projetos da escola que ela está inserida. Então é uma faixa muito grande aí. A hierarquia geralmente funciona com uma diretoria, né? Então a gente tem um presidente, diretores de cada área, então diretor, por exemplo, de comunicação, marketing, diretor financeiro, diretor de projetos. E aí a partir desse a gente tem também uma base, né, de assessores, gerentes, que cuidam basicamente de gerenciar os projetos, executar os projetos. E basicamente assim que funciona, né? Varia de empresa júnior para empresa júnior, mas... Como eu diria na minha época de estudante, leva ponto na média ou não tem nada a ver com isso? O participante na empresa júnior. Legal, esse é um ponto bem questionado. Isso varia muito de universidade para universidade, né? Algumas apoiam um pouquinho mais, e então elas prevêem créditos, então você pode ganhar nota e tudo mais. Algumas não apoiam tanto, então não tem conversa. Aonde eu estudo, eu ganho créditos pela empresa júnior, né? Sai uma portaria lá da universidade que a gente tem direito a créditos semestralmente. Então, no meu caso ajuda, mas isso varia muito da universidade também. Sem contar que tem que pagar ajuda de custo também. O rapaz veio de São Carlos aqui, não é fácil, né? Exatamente. Dessas empresas existentes, as empresas juniores, quais áreas
que elas atuam predominantemente? Você já falou em engenharia, pelo visto como é a tua área, você falou mais em engenharia, falou em jurídico também, tem comunicação, tem administração, enfermagem, medicina. Surgiu basicamente através de engenharia e administração, né? Então, é o que predomina ainda hoje, engenharia, administração, economia. Mas a gente tem muitas outras vertentes surgindo aí. Então, como eu falei, farmácia, química, rádio, TV, jornalismo, a gente tem empresa júnior. E tudo isso é muito bem diversificado. Então, todas as áreas hoje em dia possuem empresa júnior. Você citou a questão de enfermagem. Até comentar um ponto, né? Eu moro em São Carlos e o pessoal lá da UFSCar estava querendo fundar uma empresa júnior de enfermagem, né? E eles me procuraram, né? Como que eu faço? Já existe alguma no Brasil? Como que a gente poderia funcionar? Que tipo de produto a gente poderia oferecer, né? E aí eu fui pesquisar no Brasil inteiro e eu vi que eu não achei nenhuma empresa júnior de enfermagem ainda, mas a gente está auxiliando essas meninas lá da UFSCar a fundar a empresa júnior delas de enfermagem. Que é UFSCar? Que não deve ser o jogador de basquete. Não, né? não, a UFSCar, desculpa. A Universidade Federal de São Carlos. Me diga uma coisa, você falou em 1.600 mais ou menos alunos participantes em todo o Brasil, né? Todo o estado de São Paulo. Todo o estado de São Paulo. No Brasil, você tem ideia disso? Eu não tenho esse número preciso, mas eu acho que varia de 8 a 10 mil aí. E quanto essas empresas júniores movimentam por ano? Você tem ideia? Em projetos? Saiu agora o relatório numa pesquisa nacional e esse valor no Brasil varia cerca de 13 milhões. 13 milhões de reais é o PIB, né, o de faturamento, do PIB Júnior que a gente fala. E aqui no estado de São Paulo esse número está aí na casa de 4 milhões. É bom ou pode aumentar isso? É bom, mas é claro que sempre pode aumentar, né? Como é que os estudantes estão organizados e como é que vocês costumam interagir, já que você falou que tem em outros estados, outras cidades, né? Legal. Bom, a gente tem as federações, a Confederação Brasileira, como eu falei, e é muito a partir dessas instituições que a gente consegue criar um movimento unido e sólido. No estado de São Paulo, a gente tem um evento que fomenta o encontro entre as empresas juniores aqui do estado de São Paulo, que é o EPEG, Encontro Paulista de Empresas Juniores. Ele vai acontecer esse ano em Atibaia, do dia 4 ao dia 7 de junho. E a ideia de um evento como esse é basicamente a gente aluga um hotel, fica lá 4 dias imersos, tendo várias palestras durante o dia, integração. Então, esses empresários juniores que estão lá, eles têm muito tempo para conversar entre eles, trocar experiências, se desenvolver e também trazer coisas novas para suas empresas juniores. E também através das palestras a gente traz sempre muito conteúdo de muita qualidade para que esses empresários juniores possam estar se desenvolvendo. E aí também tem sempre muita integração, como todo mundo é universitário ainda, sempre tem as festas nesses encontros. Digamos que é o Tomorrowland do empreendedorismo. Não rola um bailão do Garcia, né? Não, rola. Diariamente tem as festas, né? Mas é um negócio mais simples que o Tomorrowland ainda. E para interagir isso a nível nacional, a gente tem o ENEG, que é o Encontro Nacional de Empresas Juniores. Esse ano ele vai acontecer em Brasília, do dia 13 ao dia 17 de agosto. E aí tem cerca de 2.200 vagas, o evento. Então ele vai, com certeza, fazer um grande impacto na cidade de Brasília na época que ele estiver acontecendo. É um evento muito grande. E além do Encontro Nacional, a gente tem também o Encontro Mundial de Empresas Juniores. Ele aconteceu ano passado na Europa e esse ano ele acontece aqui ano que vem, ele acontece aqui no Brasil. Vai acontecer em Santa Catarina, em 2017. E ele reúne vários empresários juniores aí também do mundo inteiro e com certeza é um grande evento de... Quer dizer que vocês são uma possível constelação de startups. Mais ou menos, né? São várias empresas que prestam serviços, mas é sempre muito bom frisar que essas empresas juniores são sem fins lucrativos. Então a gente ganha dinheiro com as consultorias, só que esse dinheiro não vem para os bolsos dos empresários juniores. Esse dinheiro ele é voltado para o investimento em treinamento, capacitação dos empresários juniores que fazem parte das empresas juniores. Então, é sempre muito bom frisar isso. Só que fazer parte desse movimento sempre cria-se essa vontade, né, de estar inserido mais no mercado, em fazer a diferença
e aí sim criar startups e ser um empreendedor. Quais são todas as empresas juniores estão ligadas à federação e quais são as vantagens dessas empresas estarem na federação? Né? Hoje, não, só para responder a sua pergunta antes, não. Hoje nem todas as empresas juniores são federadas, já que a gente tem uma empresa junior surgindo por dia, então é muito difícil a gente conseguir trazer todas. Hoje a gente tem 34 empresas juniores federadas, que estão nessas cidades aí que você citou anteriormente. Só que a gente estima hoje que a gente tenha mais de 150 aqui no estado de São Paulo. As vantagens de fazer parte da FEGESP são basicamente poder usufruir dos produtos que a gente oferece, das vantagens que a gente oferece. A FEGESP atua basicamente em 3 frentes. Então, a primeira delas é representatividade, né? A gente representa as nossas empresas juniores perante o governo, perante instituições como Fiesp, Sebrae, que sempre trazem projetos para as nossas empresas juniores, e também, claro, perante aos nossos parceiros, né? Como eu falei anteriormente da Votorantim e vários outros parceiros que estão com a gente nessa, são representados, as empresas juniores são representadas perante esses stakeholders. A gente tem também o nosso pilar de integração e alinhamento, que está muito voltado para aquela questão dos eventos que eu falei, do Encontro Paulista de Empresas Juniores. Então, é realmente colocar todo mundo para conversar, trabalhar em conjunto como movimento e se desenvolver junto. A gente sempre gosta muito de falar nessa parte de integração e alinhamento no trabalho em rede. Então, está sempre todo mundo muito bem conectado, trocando informações para que todo mundo se desenvolva junto e impacte mais. Porque a gente acredita que juntos a gente é muito mais forte, né? E o terceiro pilar, o de desenvolvimento. Então, a gente tem várias alternativas, produtos e programas que ajudam as empresas juniores a se desenvolverem, a fazerem mais e melhores projetos, a terem uma gestão mais consolidada, e tudo isso ajuda no crescimento da empresa júnior e também no crescimento e na formação de pessoas melhores, que é o grande intuito disso, né? Nessas reuniões, vocês costumam levar cases de sucesso, costumam levar empresários para contar sobre a sua carreira? Me lembro quando eu era estudante de jornalismo, a gente bebia na fonte quando vinham os grandes jornalistas fazer palestras para a gente, né? Então, eu imagino que seja um belo ganho, né? Sim, claro. A gente sempre conta com algumas pessoas que gostam de colaborar bastante com o movimento. A gente sempre tenta trazer esses empresários de sucesso para vir conversar com os empresários juniores, inspirar e fazer com que eles se motivem, né? Para dar um exemplo de um grande nome que participou de uma palestra, de uma apresentação, foi Vicente Falcone, que tem a consultoria aqui no Brasil, a consultoria Falcone, né? Em 2012. Pão de Açúcar, né? Isso. Ele ajudou muito aí. O presidente, inclusive. Ajudou também Jorge Paulo Lema e está muito envolvido com a nata do empreendedorismo brasileiro. Ele deu uma palestra no Juice 2012, por exemplo. Acho que foi um dos nomes de maior peso já presente no movimento. E ele também é um grande apoiador do movimento, né? Ano passado a gente fez um documentário de 25 anos no movimento Empresa Júnior brasileiro e a Falcone foi uma das apoiadoras desse documentário. E ele estava até dando o seu relato sobre o que ele pensa sobre o movimento. Então, foi algo bem interessante. Bacana. Tem empresário famoso saindo dessas empresas juniores aí, desses talentos anteriores a você? E eu gostaria que você mencionasse empresas que já participaram, já fizeram pedidos aí, que você tenha conhecimento, empresas conhecidas aí. Legal. Sim, a gente já tem vários empresários juniores que estão fazendo diferença, né? Então, a gente tem vários empresários que estão em Harvard agora fazendo MBAs, coisas do tipo, impactando no mercado financeiro, mas ainda é um movimento muito recente, né? As pessoas que estão saindo agora estão começando a aparecer, a fazer a diferença onde elas estão inseridas. Mas a gente gosta de brincar, né? A gente gosta de brincar não, de sonhar mesmo, que um futuro presidente do Brasil ainda vai sair do movimento Empresa Júnior, mostrando que a gente está aqui fazendo a diferença no país. Está precisando, hein? Aliás, estão precisando de não só gente jovem como ele, mas gente de caráter, né? Integridade e competência, né? Exatamente. E bom, qual foi a outra pergunta? As empresas conhecidas que já utilizaram o serviço de vocês. Geralmente as empresas que contratam os serviços das empresas juniores são empresas menores, né? Micro e pequenas empresas,
Bem regionais. Geralmente sim. Mas a gente tem como exemplo as grandes empresas aí que apoiam e patrocinam a Federação, a Brasil Júnior. Então como eu citei, a Votorantim Cimentos, a Ambev, um apoiador, o Itaú. Enfim, várias dessas empresas que buscam estar conseguindo os melhores talentos do mercado, elas viram no movimento de Empresa Júnior uma porta muito boa para conseguir chegar nessas pessoas. E isso vai muito em apoiar, em estar perto e também ajudar financeiramente. Bacana. Aluno que não esteja nessas universidades participantes do projeto, elas podem entrar em empresas júniores? Aluno que não faz parte de universidades que formam essas empresas júnior. O movimento Empresa Júnior é formado apenas por universitários, então uma pessoa que não é universitária ela não pode fazer parte. Que seja universitário, mas não esteja numa dessas faculdades listadas aí. Se ela não tem uma empresa júnior na faculdade dela, ela pode simplesmente criar uma, fundar, né? Arrumar um grupo de amigos e ir atrás de fundar a EJ. Mas ela tem que fazer parte da instituição de ensino que a empresa júnior está vinculada para fazer parte. E o que uma faculdade precisa para entrar nesse movimento? Que é a faculdade que não entrou aí e que esses alunos estão cutucando para que ela entre, né? Basicamente vontade. Assim, a gente tem uma política de auxílio muito forte hoje, vários documentos de apoio para conseguir ajudar a fazer o primeiro estatuto, abrir o CNPJ e aí começar. Basicamente, essa é a parte legal, né, mais complicada, e depois vai muito da vontade, né, da universidade e também dos estudantes de fundarem essa empresa, né? Então a gente costuma dizer que uma salinha, um telefone, um computador com internet basta para fazer todas as atividades necessárias de uma empresa júnior. Você já tem a programação de Atibaia, são de 4 a 7 de junho, não é isso? Isso. Vai ser divulgada logo mais a programação, mas são 4 dias aí bem intensos de muita palestra, conteúdo, troca de informações. E quem quiser conferir mais, é só entrar lá no Facebook, procurar pela página do EPEG, vocês vão achar mais informações, mas ainda está um pouco de mistério aí para sair essa... Quem é que faz essa programação? É a federação com... É a federação. Dentro da federação, a gente tem uma equipe, hoje aí com 18 pessoas, que cuidam só de organizar esse evento. Então, a gente tem o nosso coordenador geral, o Matheus Fonseca, que toca toda a organização do evento, junto com uma equipe enorme aí, muito bem qualificada. Mas todos eles fazem parte da FEGESP. Você citou um site, tem algum telefone para quem quiser mais informação, para empresas interessadas, alunos interessados? Hoje a gente não tem um telefone, que a gente não tem uma sede física, né? Porque a gente fica espalhado no estado de São Paulo inteiro. Então, por exemplo, como eu estou em São Carlos, o presidente da FEGESP está em Ribeirão Preto, então a gente é muito bem espalhado. E a gente não tem um telefone, mas a gente está sempre checando os e-mails, os sites. É só entrar em contato por lá ou também pelo Facebook, procurar lá a FEGESP, que a gente está sempre atento a isso e responde o mais rápido possível. Queria dar os parabéns para o Igor e todos os demais participantes, integrantes aí desse movimento, que é uma lição de vida. Um jovem de 19 anos já está pensando que o próximo presidente da República, ou um dos próximos, né, porque ainda está cedo, pode estar saindo do movimento bem intencionado e que não imagina que vai ganhar mundos e fundos no mundo do futebol. Uma boa semana a todos, parabéns, Igor. Obrigado. Sucesso para vocês aí. Até semana. Muito obrigado. Valeu.